A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando vencer. Um jogo que já foi perdido no dia em que elas aceitaram as regras. Se você sente que trabalha muito, pensa muito, se esforça muito, mas continua longe de ter liberdade, riqueza e paz, talvez o problema não seja você. Talvez seja o jogo que te ensinaram a jogar. Hoje, eu, Naval Ravikant, vou te mostrar as 11 regras de vida que usei para sair desse jogo e construir o meu próprio jogo. Quando as pessoas olham para minha trajetória hoje, muitas acreditam que eu tive sorte, que estive no lugar certo, na hora certa, ou que tudo aconteceu rápido. Mas a verdade é outra. Durante muitos anos, eu me senti exatamente como a maioria das pessoas se sente agora, trabalhando duro, estudando muito, tentando fazer tudo certo, e mesmo assim, sem sentir liberdade. Foi aí que eu entendi algo fundamental. O problema não era esforço, era o modelo mental. Eu estava jogando o jogo errado. Ao longo de décadas, estudando negócios, filosofia, felicidade e comportamento humano, eu fui destilando tudo o que funcionava e descartando tudo o que era ruído. O resultado disso foram 11 princípios. Não regras morais, não fórmulas mágicas, mas leis práticas da realidade. Essas 11 regras foram os conceitos mais poderosos que eu usei para sair do zero, construir riqueza real, criar liberdade de verdade e, principalmente, alcançar paz interior. Elas me ensinaram a parar de vender meu tempo, a sair da competição e a não depender da aprovação de ninguém. Nada aqui foi criado para impressionar. Tudo foi criado para funcionar. Se você aplicar apenas uma dessas regras com profundidade, sua vida já não será mais a mesma. Se aplicar todas, você não apenas constrói riqueza, você constrói liberdade. E é por isso que eu decidi compartilhar essas 11 regras com você agora. Não porque elas são populares, mas porque elas são as verdadeiras chaves que mudaram a minha vida. Regra 1. Esteja pronto para recomeçar. A maioria das pessoas não fica presa por falta de capacidade. Ela fica presa por apego. Apego à identidade que construiu. Apego à história que conta sobre si mesma. Apego a decisões antigas que já não fazem mais sentido, mas que um dia funcionaram. Quando algo dá certo cedo demais, cria-se uma armadilha invisível. O medo de abandonar o que já trouxe reconhecimento, conforto ou segurança. Eu percebi que o sucesso inicial pode ser mais perigoso do que o fracasso. O fracasso obriga você a repensar. O sucesso pequeno te convida a se acomodar. Mas a realidade não respeita a sua biografia. Ela só responde à sua capacidade atual de criar valor. Recomeçar não significa negar o passado. Significa não se tornar prisioneiro dele. Em vários momentos da minha vida, eu precisei aceitar uma verdade desconfortável. Aquilo que me trouxe até aqui não me levaria adiante. E quando isso acontece, há apenas duas escolhas: defender o caminho antigo, ou abandonar o ego e começar de novo. Recomeçar exige uma mente aberta. Exige curiosidade genuína. Exige disposição para aprender com pessoas mais jovens, com ideias novas, com caminhos não testados. É por isso que grandes criadores parecem iniciantes repetidas vezes ao longo da vida. Eles não têm medo de não parecer prontos. Eles têm medo de ficar estagnados. Existe uma liberdade profunda em admitir: eu não sei, mas estou disposto a descobrir. Quando você abandona a necessidade de parecer competente o tempo todo, você abre espaço para se tornar verdadeiramente capaz. O próximo nível da sua vida não exige que você saiba mais. Exige que você desaprenda o que já não serve. E quase sempre, a porta da próxima fase se abre, exatamente no momento em que você aceita recomeçar. Regra 2. A inspiração é perecível. A inspiração não é algo confiável. Ela não chega quando você agenda. Ela não espera você se organizar melhor. Ela aparece em silêncio, sem aviso e desaparece da mesma forma. Durante muito tempo, as pessoas acreditaram que criatividade e ação dependem de motivação constante. Isso é um erro. O que eu aprendi é simples. Quando a energia para criar surge, você precisa agir imediatamente. Não amanhã. Não depois de mais pesquisas. Não quando tudo estiver perfeito. A mente racional sempre encontra uma desculpa elegante para adiar. Ela chama isso de planejamento. Mas, na maioria das vezes, é apenas medo disfarçado. A inspiração é um estado frágil. Ela vive no espaço entre o impulso e a dúvida. Se você não age rápido, a dúvida vence. E quando ela vence,
o projeto morre antes mesmo de nascer. Eu percebi que as melhores ideias que tive na vida não falharam por serem ruins. Elas falharam porque eu esperei demais. Esperar é confortável. Agir é desconfortável. Mas a realidade recompensa quem se move quando a clareza aparece, não quem tenta preservar a sensação de segurança. Criadores bem-sucedidos entendem isso intuitivamente. Eles escrevem quando sentem vontade. Eles constroem quando o impulso vem. Eles lançam antes de se sentirem prontos. Não porque são imprudentes, mas porque sabem que o momento certo é um recurso não renovável. A disciplina não é forçar criatividade. A disciplina é responder rápido quando ela surge. Se você respeita a inspiração, você age. Se você a negocia, você a perde. E quanto mais vezes você age no momento certo, mais sua mente aprende a confiar em você. Aos poucos, a inspiração volta com mais frequência, porque ela sabe que não será desperdiçada. Regra 3. Impaciência com a ação, paciência com os resultados. Existe uma confusão comum entre velocidade e pressa. E essa confusão custa caro. A maioria das pessoas vive em dois extremos. Ou procrastina indefinidamente, ou abandona cedo demais porque os resultados não aparecem rápido. O que eu aprendi é que esses dois erros nascem do mesmo problema: a falta de clareza sobre o tempo. Você deve ser rápido naquilo que está sob seu controle e extremamente paciente com aquilo que não está. A ação diária é responsabilidade sua. O resultado não é. Quando você entende isso, a ansiedade diminui. Eu sempre fui impaciente com tarefas pequenas. Responder mensagens. Executar decisões. Criar quando a ideia surge. Não porque eu fosse ansioso, mas porque eu não queria carregar pendências mentais. A mente funciona melhor quando não está sobrecarregada. Por outro lado, eu aprendi a ser calmo, quase indiferente com os resultados finais. Negócios, investimentos, reputação, riqueza. Essas coisas vivem em sistemas complexos. E sistemas complexos não respondem à força bruta. Você pode plantar hoje e só colher anos depois. E se ficar observando o solo todos os dias, você só vai se frustrar. O erro comum é tentar acelerar o que não pode ser acelerado ou desacelerar o que deveria ser imediato. Quando você age rápido todos os dias, o tempo começa a trabalhar a seu favor. E quando você aceita que certos jogos exigem anos, você deixa de tomar decisões ruins por impaciência. O longo prazo é um filtro poderoso. Ele elimina quem busca validação imediata e recompensa quem consegue permanecer consistente sem aplausos. A verdadeira vantagem competitiva não é trabalhar mais, é continuar quando a maioria desiste. Se você consegue unir essas duas coisas, execução rápida e expectativas longas, você se torna perigoso de uma forma silenciosa. Porque enquanto outros alternam entre euforia e frustração, você simplesmente segue. Regra 4. Fuja da competição sendo irreplicável. A maioria das pessoas tenta vencer brigando no mesmo campo que todo mundo. Mesmas ideias, mesmos formatos, mesmas referências. Eu ensino algo completamente oposto. Se você está competindo, você já perdeu. A verdadeira riqueza nasce quando não existe comparação possível. Quando você tenta ser melhor do que alguém, entra num jogo de força. Quando você decide ser você, entra num jogo de liberdade. Autenticidade não é marketing. É estratégia de longo prazo. Tudo aquilo que faz você diferente, sua história, suas cicatrizes, seus interesses estranhos, suas obsessões intelectuais, é exatamente o que não pode ser copiado. No mundo moderno, a vantagem não está em trabalhar mais duro, mas em expressar quem você realmente é em escala. Quando você opera a partir da sua natureza, o esforço diminui, a consistência aumenta e o valor se multiplica. Até porque ninguém consegue competir com alguém que está jogando o próprio jogo. Empresas podem copiar produtos. Pessoas podem copiar processos. Mas ninguém copia a identidade. É por isso que os maiores criadores, empreendedores e líderes não tentam agradar a todos. Eles aprofundam quem são e isso automaticamente afasta alguns, enquanto cria lealdade extrema em outros. Vou ser ainda mais direto. O mercado recompensa a originalidade honesta, não imitação sofisticada. Quando você aceita quem você é e constrói a partir disso, a competição desaparece. Você não precisa vencer ninguém. Só precisa continuar existindo, melhorando e aparecendo. Riqueza verdadeira surge quando você para de perguntar como eu ganho dos outros e começa a perguntar como eu expresso o meu máximo potencial sem pedir permissão.
Esse é o jogo que vale a pena jogar. Regra 5. Faça o que parece diversão para você. Se algo exige disciplina constante para você continuar, provavelmente não é o seu jogo. Quando eu falo em diversão, não estou falando de lazer superficial. Estou falando daquela atividade que puxa você de volta, mesmo quando ninguém está olhando. Aquilo que você faria de graça, apenas pelo prazer de entender melhor. A maioria das pessoas tenta escolher um caminho promissor. Eu escolhi seguir a curiosidade. Curiosidade sustentada por anos vence talento forçado em meses. Se você acorda querendo voltar para aquilo que estava fazendo ontem à noite, você encontrou algo raro. Quando algo parece brincadeira para você, o tempo desaparece. Você entra em estados profundos de foco. Você aprende mais rápido. Você erra sem drama. Você recomeça sem ressentimento. Enquanto outros contam horas, você acumula décadas invisíveis de prática. É assim que nasce a maestria. As pessoas chamam isso de sorte, mas sorte é apenas o nome que dão ao esforço invisível feito com prazer. Quando o mundo vê o resultado, não percebe que aquilo foi construído sem sofrimento constante. Não tente vencer alguém em algo que você odeia. Você sempre perderá. Mas se você encontrar aquilo que parece diversão para você e trabalho pesado para os outros, a competição desaparece. Você não precisa ser o melhor. Você só precisa ser você consistentemente. Esse é o ponto em que carreira, aprendizado e vida se fundem. E quando isso acontece, você não está mais perseguindo sucesso. O sucesso começa a te acompanhar. Antes de continuar, eu quero te agradecer de verdade por estar aqui. Se você chegou até este vídeo, é porque está buscando mais do que dinheiro, está buscando clareza, liberdade e prosperidade real. O Bússola da Riqueza nasceu com um propósito muito claro: levar os ensinamentos dos maiores mentores do mundo, pessoas que realmente viveram o que ensinaram. Nós queremos ajudar milhares de pessoas a destravar o próximo nível da própria vida. Se esse conteúdo faz sentido para você, se ele já te trouxe um insight, uma reflexão ou uma nova forma de enxergar o dinheiro, nos ajude deixando seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal e ativa o sino, para não perder os próximos vídeos. E se puder, deixa um comentário, nós vamos ler e responder todos. Isso fortalece demais a nossa comunidade. E você é parte disso. Juntos, a gente vai muito mais longe. Regra 6. Busque liberdade, não status. Durante muito tempo, eu também confundi sucesso com aplauso. Achei que vencer era ser visto, ser reconhecido, ser admirado. Mas isso é uma armadilha silenciosa. Status é um jogo perigoso, porque ele nunca termina. Sempre existe alguém acima de você. Sempre existe um novo símbolo para perseguir. E, no fim, você passa a vida inteira tentando provar algo para pessoas que nem se importam. O problema do status é que ele te prende. Ele exige comparação constante. Exige validação externa. E quanto mais você sobe nesse jogo, menos livre você se torna. Liberdade funciona ao contrário. Liberdade não pede permissão. Não depende de aplausos. Não exige que você explique suas escolhas. Quando eu percebi isso, tudo mudou. Liberdade é poder escolher como viver o seu dia. É acordar sem um chefe invisível te empurrando para decisões que não fazem sentido para você. É poder dizer não sem medo das consequências financeiras. Status quer palco. Liberdade quer silêncio. Status quer ser visto. Liberdade quer ser verdadeiro. E existe uma verdade dura aqui. Muitas pessoas dizem que querem riqueza, mas o que elas realmente querem é respeito social. E isso custa caro. Custa paz. Custa autenticidade. Custa tempo. Eu aprendi que o dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele não serve para impressionar ninguém. Ele serve para comprar liberdade. Liberdade de morar onde quiser. Liberdade de trabalhar com quem você respeita. Liberdade de passar tempo com quem ama. Liberdade de dizer isso não é para mim e seguir em frente. Quando você entende isso, o jogo muda completamente. Você para de buscar coisas que brilham e começa a construir coisas que libertam. O status exige que você viva acima do seu eixo. A liberdade exige que você viva abaixo dele. Pessoas verdadeiramente livres não precisam ostentar. Elas não competem. Elas não explicam. Elas simplesmente vivem de acordo com seus próprios valores. E aqui está o paradoxo mais poderoso que eu aprendi. Quanto menos você liga para status, mais poderoso você se torna. Quanto mais você busca liberdade, menos controle o mundo tem sobre você. Se eu pudesse resumir essa regra em uma única frase,
seria esta: não construa uma vida que pareça boa para os outros. Construa uma vida que seja boa para você. Porque no final, o verdadeiro sucesso não é ser admirado, é ser livre. E liberdade não faz barulho. Regra 7. Jogue jogos de longo prazo, com pessoas de longo prazo. Uma das maiores viradas da minha vida foi entender que riqueza, paz e realização não vêm de movimentos rápidos. Elas vêm de jogos longos. A maioria das pessoas está jogando jogos curtos sem perceber. Jogos de ganho imediato. Jogos de aparência. Jogos onde vencer hoje importa mais do que existir amanhã. Esses jogos sempre terminam mal. Jogos curtos criam desconfiança. Criam ansiedade. Criam a sensação constante de que alguém precisa perder para você ganhar. Eu decidi sair desse tabuleiro. Quando você entra em um jogo de longo prazo, tudo muda. Você para de explorar e começa a construir. Para de negociar cada centímetro e começa a pensar em décadas. Para de perguntar o que eu ganho agora. E começa a perguntar: isso ainda fará sentido daqui a 10 anos? Pequenas decisões certas, repetidas por tempo suficiente, se tornam resultados inevitáveis. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Jogos longos só funcionam com pessoas de longo prazo. Pessoas que não desaparecem quando as coisas ficam difíceis. Pessoas que não trocam caráter por vantagem momentânea. Pessoas que entendem que reputação é um ativo invisível e talvez o mais valioso de todos. Quando você encontra esse tipo de pessoa, segure firme. Eu aprendi que caráter é destino. Não dá para jogar longo com alguém que pensa curto. Não dá para construir algo duradouro com quem vive de atalhos. Mais cedo ou mais tarde, o jogo cobra o preço. Por isso, eu sempre observo menos o discurso e mais os padrões. Como alguém age quando não há plateia. Como trata quem não pode oferecer nada em troca. Como reage quando ninguém está olhando. Essas respostas dizem tudo. Em jogos de longo prazo, não é o talento que vence. É a consistência. Não é a velocidade. É a permanência. Não é a genialidade isolada. É a confiança construída ao longo do tempo. E o mais interessante é que, quando você joga longo o suficiente, a concorrência simplesmente desaparece. Poucas pessoas conseguem sustentar integridade, foco e paciência por anos. Existe uma tranquilidade profunda em viver assim. Você não precisa vencer hoje. Não precisa provar nada agora. Você só precisa continuar. Quando você escolhe jogos de longo prazo com pessoas de longo prazo, você não está apenas construindo riqueza. Você está construindo algo ainda mais raro. Uma vida onde tudo se soma, nada se perde e quase nada precisa ser refeito. E isso é liberdade em sua forma mais silenciosa. Regra 8. Domine os fundamentos, não a memorização. Se eu tivesse que resumir anos de aprendizado em uma única frase, seria esta: não confunda informação com entendimento. Durante muito tempo, eu também caí na armadilha de achar que saber mais significava decorar mais. Mais fórmulas, mais técnicas, mais atalhos intelectuais. Mas isso cria apenas uma ilusão de competência. Conhecimento real é aquele que sobrevive quando tudo é retirado. Se você não consegue reconstruir uma ideia do zero, você não a domina. Você apenas a reconhece. Aprender fundamentos é mais lento. É desconfortável. Exige que você faça perguntas que parecem simples demais para quem quer parecer inteligente. Mas é exatamente aí que mora o poder. Quem domina os fundamentos não depende de ferramentas. Não depende de tendências. Não depende de gurus. Ele pensa com clareza em qualquer cenário. Eu percebi cedo que o mundo recompensa quem entende sistemas, não quem memoriza respostas. Pessoas que apenas decoram, entram em pânico quando o contexto muda, travam quando a fórmula não se aplica. Ficam dependentes de instruções externas. Já quem entende o básico profundamente consegue improvisar, adaptar e criar. A diferença entre um executor mediano e um criador excepcional está nisso. Os fundamentos são universais. Na matemática, é entender números, não fórmulas. Nos negócios, é entender incentivos, não modismos. Na vida, é entender causa e efeito, não regras morais prontas. Quando você domina princípios, as decisões ficam óbvias. É por isso que sempre preferi poucos livros bons lidos com atenção do que centenas consumidos superficialmente. Cada conceito bem entendido vira uma ferramenta permanente. Cada princípio verdadeiro se conecta com outros princípios. O conhecimento começa a se empilhar sozinho. Isso é os juros acumulados do mundo intelectual.
A maioria das pessoas quer respostas rápidas. Eu sempre busquei modelos mentais duráveis. Porque quem entende o básico, aprende qualquer coisa mais rápido, ensina com clareza, e não perde tempo reaprendendo o que já deveria saber. O verdadeiro sábio não parece complicado. Ele parece simples. E simplicidade só vem depois de entender profundamente o essencial. Regra 9. Não alugue o seu tempo. A maior armadilha moderna é acreditar que esforço proporcional gera riqueza proporcional. Isso não é verdade. Quando você troca horas por dinheiro, seus ganhos ficam limitados pelo relógio. Existe um teto invisível e ele chega mais rápido do que as pessoas imaginam. Enquanto você trabalha, você ganha. Quando para, tudo para junto. Isso não é liberdade. É dependência bem remunerada. Eu aprendi que riqueza real exige desacoplamento entre esforço e retorno. Não significa não trabalhar. Significa trabalhar uma vez e ser recompensado muitas vezes. Esse é o jogo. Salário é seguro no curto prazo, mas frágil no longo. Ele não escala. Ele não compõe. Ele não dorme enquanto você dorme. Propriedade, sim. Propriedade de negócios. Propriedade de produtos. Propriedade de código, marca, mídia ou ideias. Quando você possui, você participa do crescimento. Quando você apenas vende tempo, você fica de fora. Não é sobre abandonar o trabalho. É sobre transformar trabalho em ativos. Criar algo que continue gerando valor sem sua presença constante. Algo que cresça enquanto você aprende, erra e melhora. É assim que a liberdade financeira começa. Quem aluga tempo pensa em horas. Quem constrói ativos pensa em décadas. E no longo prazo, o relógio sempre perde para a propriedade. Regra 10. Use alavancagem sem permissão. Durante séculos, riqueza esteve ligada a privilégios. Você precisava de terra, exércitos, fábricas ou conexões políticas. Hoje, isso mudou. A maior revolução da era moderna é simples. Qualquer pessoa pode usar alavancagem sem pedir permissão a ninguém. Alavancagem é quando o mesmo esforço gera resultados desproporcionais. E existem 3 tipos principais: pessoas, capital, e as 2 mais poderosas da nossa era, o código e a mídia. Código escreve uma vez e réplica infinitamente. Mídia cria uma ideia uma vez e ela pode alcançar milhões. Nenhum chefe, nenhum comitê, nenhuma autorização. Quando eu percebi isso, tudo ficou claro. Se você trabalha apenas com esforço físico ou horas, você escala mal. Se você constrói algo que pode ser copiado sem custo marginal, você escala infinitamente. É por isso que um desenvolvedor pode impactar milhões. É por isso que um criador pode falar com o mundo inteiro. A maioria das pessoas subestima esse poder porque ele parece lento no início. Mas quando começa a funcionar, ele não para. A alavancagem moderna não exige força. Exige clareza. Clareza sobre o que você cria. Clareza sobre para quem você cria. E paciência para deixar o efeito composto fazer o resto. Se você quer liberdade, pare de buscar apenas esforço. Busque ferramentas que trabalhem enquanto você dorme. Essa é a regra 10. Regra 11. Crie espaço vazio na sua agenda. A maioria das pessoas está ocupada demais para pensar. E depois se pergunta por que vive reagindo à vida, em vez de criá-la. Eu aprendi que clareza não surge no barulho. Ela surge no espaço. Se a sua agenda está sempre cheia, sua mente também está. As melhores decisões que tomei não vieram de reuniões, nem de urgências, nem de pressão externa. Vieram do silêncio. Vieram de momentos em que eu não tinha nada para fazer e não tentei preencher esse vazio. O tédio é subestimado. É nele que o cérebro conecta ideias distantes. É nele que você percebe o que realmente importa. E o que estava apenas ocupando espaço. Quando você cria espaço, você para de confundir movimento com progresso. Espaço vazio não é preguiça. É estratégia. É permitir que sua mente respire. É sair do modo sobrevivência e voltar ao modo criador. Se você nunca está sozinho com seus pensamentos, provavelmente está vivendo ideias que não são suas. Liberdade começa quando você controla seu tempo. Sabedoria começa quando você protege o silêncio. E paz nasce quando você não precisa fugir de si mesmo. Se você chegou até aqui, obrigado. De verdade. Essas 11 regras não são fórmulas. São princípios que mudaram a forma como eu penso, escolho e vivo. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like
Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse vídeo. Inscreva-se no canal Bússola da Riqueza. Ative o sino para não perder os próximos conteúdos e, se puder, deixe um comentário. Sua interação mantém esse conhecimento vivo e leva essa mensagem mais longe. Até o próximo vídeo.